Olá, bom dia. Hoje é Dia dos Pais. Eu tenho que sair daqui a pouquinho, mas eu não queria deixar de dar algumas orientações, de falar algumas coisas, porque as feridas que a gente constrói na nossa infância em relação à nossa forma de ver o pai, né, nos afeta profundamente em diversos aspectos da nossa vida, né? O pai, dentro da constelação sistêmica, e toda a força do masculino, né? Ela nos ajuda a ir para o mundo, ela nos ajuda a enfrentar as diversidades. Ela tem uma força de ação. E o que acontece quando esse caminho transgeracional aí tá quebrado, né? Tá rompido? Porque os trabalhos do Bert Hellinger, eles são pura reconexão de amor. Não tem outra explicação, né? Os trabalhos de constelação vão aonde o amor foi interrompido e ele reconecta esse amor. Então hoje eu queria falar especificamente sobre esse amor que a gente tem com o pai, né? Eu sei que hoje é um dia difícil para muita gente, pessoas que viveram situações muito difíceis, tem pessoas que viveram desafios muito sérios com o pai e cristalizaram uma determinada imagem, cristalizaram uma determinada crença. Só que o que acontece? Essa crença, ela foi cristalizada lá atrás, né? Lá, muitas vezes, quando o meu cérebro de criança não estava nem formado ainda, sabe? Então, semana passada, eu postei um vídeo falando dos 50% dos relacionamentos, que cada um tem a sua parte. E me escreveu uma moça com uma ferida paterna muito, muito forte. É claro que a gente, dentro dos comentários, a gente não consegue dar conta da situação dela, mas ela me disse assim: como é que meus relacionamentos cada um tem 50%, se meu pai traía minha mãe, se as amantes ligavam em casa, né? Se eu via os meus pais brigando, né? Se eu via minha mãe sofrendo. Então, essa moça, ela tem uma ferida profunda de conexão com o masculino e de conexão com o pai. Então, quais são as dinâmicas que estão por trás dessa queixa, né? Como é que eu acho que as relações, se meu pai traía minha mãe, etc. Bom, primeiro passo, primeira coisa, é eu entender que essa relação entre o pai e a mãe são deles, não é do filho, não pertence à esfera do filho. Se você nasceu em determinada família, vivenciou determinadas situações com este pai ou com essa mãe, eu vou focar mais no pai. Essas eram as lições certas para você se desenvolver como alma. E o que acontece quando eu não me desenvolvo? Então, o que acontece, por exemplo, com essa moça que tem a visão do masculino como um homem? Os homens não prestam, os homens traem, porque essa foi a fala dela, né? Essa foi a fala dela dentro do meu vídeo. Quais são as consequências para essa moça? Eu não sei a idade dela, mas quando eu não curo essa relação com o masculino que vem através do pai, eu, mulher, vou correr aí, vou vivenciar situações que me levam ou a vivenciar situações similares a que a minha mãe viveu, para que enfim eu consiga
trabalhar essa questão para que essa dor me movimente para a cura, né? Ou eu posso, inclusive, não ir para relações. Eu posso não ir para relacionamentos. E por que eu não vou para relacionamentos? Porque eu criei uma crença lá atrás de que os homens não prestam. Eu criei uma crença lá atrás de que os homens traem, né? Então, essas são feridas muito fortes, cristalizadas de uma época que você não entendia. Você não entendia as relações, você era muito pequena para entender. E de certa forma, o processo ou a dinâmica mais comum é eu, como filho amoroso, escolher um dos lados. E normalmente eu escolho o lado de quem se posiciona como vítima. Essa mulher, ela não vivenciou uma situação fácil na vida. Concordo que não vivenciou. Esse homem pode ter trazido desafios para ela. Mas quando a gente olha através das constelações, quando a gente olha com um olhar maior do que o certo e o errado, quando eu, hoje adulta, olho para essa criança ferida dessa relação que eu vivenciei e que eu presenciei dos meus pais, quando eu me posiciono como adulta, eu posso efetivamente ter um processo de cura. E por onde passa esse processo de cura? Eu abandonar a visão infantil de que este pai devia ser de outro jeito, de que esse pai deveria agir de outra forma. Então, se você que está assistindo esse vídeo viveu situações muito complicadas com o pai, né, na sua história, enquanto você não curar esta ferida, você vai ter consequências na sua vida. E como é que eu curo essa ferida? Expandindo o meu olhar para o que eu chamo de mentalidade sistêmica. Isso eu trabalho muito, muito forte na jornada de autoconhecimento que eu chamo de Spiritual Thinking, né? Ou desenvolvimento ST. Quando eu passo a olhar como adulta, eu passo a entender que esse pai ou essa mãe, mas mais especificamente hoje eu estou falando de pai, ele não é perfeito. Que esse pai tem as suas próprias questões de emaranhamentos. Que este pai fez o melhor que ele sabia e podia. Então, quando eu olho desta forma, com um olhar já adulto, eu posso me reconectar à minha alma, hoje adulta, né? Essa alma, me reconectar com esse pai que errou, com esse pai que teve as suas dificuldades, com esse pai que viveu provavelmente também uma história que ele vai trazendo transgeracionalmente. Então, não é você a primeira a viver. Então, quando eu olho para esse pai, qual é a história desse pai? Como é que eram as relações desse pai com os pais dele? Como é que era a relação desses avós seus com os pais dele? Então, quando eu começo a entender que o que eu vivencio hoje, nessa vida, todos esses desafios, que eu não estou tirando a dor desse processo. Eu não estou querendo minimizar a dor desse processo. São processos pesados, né? Mas quando eu assumo a minha posição hoje de olhar de forma apartidária para a relação dos meus pais, quando eu assumo olhar com amorosidade para a história desse pai, quando eu honro esse pai pela vida que ele me deu, porque você não estaria aqui se esse pai não tivesse te dado a vida. Então, eu preciso começar a aprender essa primeira gratidão básica que eu tenho que ter com o pai, que é a minha possibilidade de ter vindo para esse mundo, a minha possibilidade de estar viva hoje.
E isso por si só o coloca num patamar mais elevado que eu. Por quê? Como é que a gente consegue retribuir a vida? E o que acontece é que as pessoas ficam conectadas no que faltou, no que o pai não fez, no que o pai fez que ela interpretou a vida inteira como errado, né? Porque a sociedade tem os seus conceitos de certo e errado. Mas dentro do conceito sistêmico, essa é uma forma muito rasa da gente enxergar, né? Dentro do conceito sistêmico, e aí eu estou falando com uma profundidade maior, que precisaria passar por essa jornada que eu chamo de spiritual thinking para entender, né? Eu começo a entender que essas experiências foram as certas para esse pai, para mim, para minha mãe. Então eu comecei contando que a moça tinha um processo de mágoa com o pai por trair, né? As consequências, e aí eu queria que você olhasse isso para sua vida hoje, né? As consequências, se você está desconectado do pai, se você não consegue ter esse olhar de agradecimento, essa reconexão básica, primordial, de reconhecimento pela vida que ele te deu, de reconhecimento que ele fez o máximo do que era possível para ele, pro nível de desenvolvimento dele, né? Ele não soube fazer diferente. Por quê? Porque a alma dele também tem as suas feridas, assim como a sua. A alma dele também tem suas dores. E aí, quando eu passo a ter um nível de consciência maior, com esse processo de consciência maior, eu ganho mais responsabilidade nesse processo, né? E a minha responsabilidade é ser grata à vida que esse homem me deu. E quando eu me reconecto com amorosidade, por esse princípio básico, eu posso me reconectar com toda a força do masculino. Eu já fiz diversos trabalhos com homens, porque o Bert diz que o sucesso na profissão está conectada com a mãe, né? Mas eu já fiz diversos trabalhos com homens de desconexão, eles estavam desconectados com os pais, com o pai, né? E quando ele se desconectou, esses homens, esses profissionais, executivos que eu atendi, quando ele vem com esse processo de desconexão com o pai, ele tem dificuldade de ter energia para ir para a vida, para ganhar a vida mesmo, né? Então é aquela pessoa que às vezes não para no trabalho, não consegue sustentar a própria família. Eu fiz uma constelação uma vez com um rapaz é um homem da minha idade, né? Hoje eu tô 54, ele deve ser um pouquinho mais velho que eu. E ele tinha ficado desempregado e não estava conseguindo se posicionar. E quando a gente foi fazer o trabalho com ele, existia muito julgamento dele em relação ao próprio sucesso do pai. E a reconexão que foi feita com aquele homem foi: pai, agora eu entendo o quanto foi difícil para você não conseguir alimentar a sua família. O quanto foi difícil para você não prover a sua família. Porque hoje eu vivo isso na pele, né? Então, quando ele chegou aos 50 e poucos anos, né? Que ele conseguiu entender... Eu vou mudar aqui porque eu vou limpar o fogão. Ele conseguiu entender o processo do pai, né? Ele conseguiu entender a dor do pai. Bom, esse é um aspecto que eu queria trazer de cura para vocês em relação ao masculino. Seja você homem, seja você mulher, o quanto é importante eu me reconectar com esse masculino. Adriana, como é que eu me reconecto? Peraí. Adriana, como é que eu me reconecto
com o masculino? Como é que eu me reconecto com meu pai? Meu pai é uma pessoa difícil. Bom, gente, as constelações ajudam a entender essas dinâmicas e a trazer à tona o principal aspecto que vai te ajudar a se reconectar com esse pai. Então, as constelações são processos que ajudam muito, né? Então, se você quiser saber mais informações, me manda um DM que eu explico ou mando as informações. Mas as constelações é uma forma, né? Aí, a próxima forma é eu ter pequenas ações de reconexão com esse pai. E como é que eu posso ter pequenas ações de reconexão com esse pai? Digamos que hoje é Dia dos Pais e você está afastado do seu pai. E depois de tudo que eu expliquei aqui, você entendeu que esse seu afastamento em relação ao seu pai se deve muito a você ter tomado partido da sua mãe. Isso é muito comum, gente. Então, por que hoje, Dia dos Pais, você não toma uma pequena ação de aproximação? Não estou dizendo para você que todas as suas feridas vão ser solucionadas imediatamente, mas quando eu transporto para minha vida um ensinamento da profundidade que eu estou passando aqui para vocês, agora está na minha mão colocar essa sabedoria, né? Esse conhecimento conectado à alma em ação na vida de vocês. Então também não adianta nada você ir fazer uma constelação e achar que a constelação vai fazer por você. Ela vai trazer os aspectos e você vai ter que dar um passo. Então, se o que eu expliquei hoje aqui fez sentido para você e que você hoje, Dia dos Pais, está afastado do seu pai, dê um primeiro passo. Não estou dizendo para você ir, vai lá, dá um abraço, diz que nada acabou, que nada aconteceu. Não é isso. Você tem feridas ainda que precisam de tempo para ir sendo curadas. Muitas vezes precisam de apoio de um especialista, né? Para que te ajude a curar essas feridas. Mas se permita fazer uma ligação, mandar uma mensagem. E que mensagem você mandaria? Nossa, Adriana, faz tanto tempo que eu não falo com meu pai. Eu vou te falar a mensagem que você deve falar, tá? E não precisa mais do que isso para você mandar para ele. Pai, eu sou muito grato à vida que você me deu. Eu só consigo perceber isso com o tempo, com as minhas vivências, mas a vida e a perpetuação da vida, né? Porque um bebê não consegue sobreviver sozinho. A vida, a perpetuação da vida, eu devolvo a você. E eu sou muito grata. Isso. O que você está pronto para falar, né? Adriana, quando eu falo isso, me vem o impulso de dizer, por exemplo, eu amo você. Se você conseguir completar essa frase com eu amo você, você completa essa frase com eu amo você. Se você sentir que ainda não está preparado, essa reconexão, ela não é feita mentalmente. Essa conexão com o pai ausente, com o pai que está desconectado da minha vida já há muitos anos, ela é feita com o coração, com a alma, tá? Então não adianta a gente só falar da boca para fora. E isso que é uma grande diferença quando a gente lida com as constelações sistêmicas, né? Porque não é uma receitinha de bolo, e se eu fizer e se eu falar sem a energia da alma, ela vai funcionar. Não. A constelação sistêmica, ela é muito profunda, né? Hoje é Dia dos Pais e tem muita gente que não tem os pais presentes. Meu pai faleceu com 49 anos. Então eu vou deixar para vocês aqui
Mais um exercício para quem não tá com os pais presentes hoje. Eu tive muitos atritos com meu pai. Eu sempre fui uma pessoa bocuda, né? E quando eu consigo olhar hoje pro meu pai, ele foi um pai muito amoroso. Mas eu não tenho mais como me reconectar pessoalmente com ele. Por isso que eu fiz essa live hoje. Porque quem ainda tem a oportunidade, faça. Eu vou acender uma vela para ele. E eu vou sugerir que você também faça isso, se você já perdeu seu pai. Enquanto você acende a vela, você fala as mesmas palavras que eu pedi para que você falasse. Pai, eu agradeço a vida que eu recebi de você. Eu recebi muito de você. Eu recebi tudo o que você foi capaz de me dar. E eu vou deixar essa velhinha aqui na minha cozinha. E é isso, gente. Essa é minha live rápida pro Dia dos Pais. Mas eu senti no meu coração que eu precisava ajudar as pessoas que têm dificuldades com o pai ou que não os têm mais presente, né? Tira um minuto, se reconecta com a amorosidade. E não lembre dos momentos difíceis que você passou com ele, né? Se você passou momentos difíceis. Hoje é dia de celebrar a vida que você ganhou através dele. Tem pessoas que talvez não conheçam os pais, inclusive, por N motivos, né? Se reconecta com a alma dessa pessoa que deu a vida a você, a esse pai que deu a vida a você, tá bom? E se você quiser me fazer alguma pergunta, é só mandar no direct, tá bom? Eu vou colocar uma caixinha no meu stories, depois de publicar essa live, e aí você fico disponível para te ajudar hoje, nesse dia, que pode ser um dia de amor, você transmutar isso para um dia de amor, tá bom? Beijo enorme. Alguma pergunta aqui? Senão eu vou desligar. É isso aí, gente. Vocês me acompanharam organizando a cozinha, que tava uma zona. Um beijo. Fiquem com Deus.